lá. Esse vídeo eu vou estar explicando para vocês como vai funcionar lá na hora do exame, no dia do exame. O exame de certificação PMP, com base no PMBOK 6ª edição, na hora do exame lá na Prometric. Então, conforme o vídeo anterior, o vídeo que explica todo o processo da elegibilidade, vocês vão estar recebendo um link. Foi feita a aprovação da elegibilidade, foi feito o pagamento, tudo isso a gente viu no vídeo anterior, elegibilidade. Aí vocês recebem um link, vocês vão procurar a Prometric mais próxima de vocês. No caso, o Del até explicou que ele vai ter que vir para São Paulo. Ou vocês vão, por exemplo, se fosse aqui em São Paulo, eu procuraria a Prometric aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu entro no link da Prometric, escolho o Brasil, escolho São Paulo e eu entro na agenda da Prometric. Quais são as disponibilidades? Geralmente, segunda a sexta em geral, nós estamos falando aqui de São Paulo, hein? Uma colega do Rio tinha me informado que parece que a Prometric do Rio não estava fazendo as quintas e sextas. Olha só que louco. Então, procurem checar na Prometric na onde vocês pretendem fazer quais são as disponibilidades da semana. Eu vou pegar o caso de São Paulo, tá? São Paulo é possível fazer de segunda a sexta-feira. Eu tenho dois períodos, ou das 9 às 13, ou das 14 às 18. Ou um sábado por mês, aí precisa ver a agenda da Prometric, um sábado por mês das 9 às 13. Sugestão que eu dou para vocês é a seguinte: procurem agendar a prova de vocês numa segunda-feira. Procurem agendar numa segunda-feira, no período da tarde. Relaxem bastante no final de semana, comam bem, durmam bem, ok? Não vão estudar no final de semana prévio. Cabeça tranquila, relaxados. No caso aqui em São Paulo, Zona Sul, dependendo da turma de onde eles vêm, pega um trânsito violento, então é melhor não arriscar o trânsito de manhã. Acorda bem, toma um belo café da manhã, e vem fazer a prova, marca a prova para uma segunda-feira das 14 às 18 horas. Essa é uma sugestão que eu dou, mas óbvio que vai depender muito da agenda, da predisposição e de como é que vocês querem fazer isso, tá bom? Mas essa é uma pequena sugestão que eu estou dando, ok? Programe-se chegar pelo menos 30 minutos antes, justamente como eu falei, por causa de trânsito, etc e tal. Dá um pepino, alguém vem de ônibus, não sei. Procure chegar pelo menos 30 minutos antes na Prometric. Vai fazer a prova às 14 horas? Chega pelo menos, no máximo, até 13h30. Ok? Não muito mais que isso. Ok? Não esqueça de levar o documento de RG. Eles vão fazer um cara crachá lá para ver se realmente é você, se não tem outra pessoa indo fazer o teste no seu lugar. É o cara crachá. Não esqueça do RG. Documentação tem que estar na mão. Eles vão ter todas as informações suas lá, tá? Que quando você fez a reserva pelo link deles, eles já têm as informações, eles têm comunicação com o PMI. Ok? Não esqueça. Detalhe, cuidado com roupas grossas, blazer, paletó. É o seguinte, vocês não vão poder entrar com nada. Celular, chave, carteira. Se tiver blazer muito grosso, vai ter que deixar no armário deles. Eles vão te dar uma chavinha, você vai guardar tudo lá. Não pode entrar com nada, tá bom? Não pode entrar com nada. Nada, chaveiro, caneta, nada. Uma dica, ok? Assim que vocês fizerem um check-in lá na recepção, eles vão te levar numa baia com o computador e a mocinha ou o rapaz vai fazer um login. Eles vão fazer o login com o seu usuário e vão dar um Enter. Quando eles derem um Enter, vai ficar passando um institucional de 15 minutos falando sobre o PMI. Nesse tempo todo, olha a dica que eu vou dar aqui, né? É que alguns estão falando que não pode mais, outros falam que pode, mas assim, junto com a prova, eles vão dar para você lápis, papel e borracha. Eles vão dar umas 3 folhas de papel para vocês, lápis e borracha. Nesses 15 minutos aqui,
Vocês podem, em vez de ficar assistindo institucional, e essa é uma estratégia que durante o curso nós vamos ver isso aqui, vocês podem... Celso, sim, pode ser a CNH, tá? Pode ser sim, ó, a Carteira Nacional de Habilitação, Celso, pode levar sim, pode ser. Tá? Nesses 15 minutos, peguem os papéis que eles vão dar, vocês vão começar a anotar as fórmulas, as continhas, uma série de dicas que nós vamos estar vendo dentro do curso. Vocês podem tirar esses 15 minutos para fazer uma espécie de uma colinha do seu cérebro, da sua memória para o papel, ok? Então eles vão te entregar lá para vocês lápis, apontador, lápis, papel e borracha. Apontador, lápis, papel e borracha. São as 4 coisas que eles vão fornecer para vocês. É deles. Papel eles vão dar um número limitado. Olha que louco isso. Se você usar as 2 folhas que eles te deram, se você quiser mais, você precisa devolver as folhas que foi utilizada. Olha que louco isso, hein? Olha que louco. Você não pode sair com nada de lá. Você tem que devolver as folhas. Ok? Tudo bem? Então, basicamente, é isso lá, na hora da Prometric. Tá bom? Bom, passou os 15 minutos, vai aparecer a tela da prova. Só uma observação. Quando vocês forem fazer inscrição na Prometric, lá no link da Prometric, vocês precisam falar que vão querer fazer a prova em português, tá bom? Se vocês não falarem nada, por padrão, a prova de vocês virá em inglês, tá bom? Mas isso vai estar bem claro na hora da inscrição. Ó, quero fazer a prova em tal dia, tal hora, na Prometric de São Paulo, e quero fazer em inglês, tá bom? Então esse é um ponto que vocês não podem esquecer. Bom, quando passar os 15 minutos lá da apresentação, quando passar, vai abrir a tela da prova com o countdown aqui, ó, contagem regressiva começando em 4 horas, para vocês fazerem a prova. Ok? 4 horas para vocês fazerem a prova. A tela vai estar dividida em 3 partes. Vai vir a pergunta em inglês naturalmente na parte de cima. A tradução da pergunta, a correspondência dela em português na parte do meio. E as respostas em 4 opções, também em português, na parte inferior da tela. O cronômetro está correndo. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler a pergunta em português, leiam as respostas, sempre 4 opções, cliquem na resposta certa, ok? E aqui vocês vão ter 2 opções. Vocês podem efetivamente confirmar a resposta que vocês deram, ou confirmar, mas jogar as respostas para uma pastinha chamada revisão, na qual ela vai mostrando aqui, ó, já tem 4 para revisão, 5 para revisão. Então, vocês leram a pergunta, já leia direto em português, vejam as 4 opções em português também de resposta, crava na resposta certa, que vocês acham que é. Se você tem muita certeza, pode cravar na confirmar. Se você não tem muita certeza, joga para revisão. Aí ele vai pular para a pergunta 2. Pergunta 3 até a pergunta 200, que são 200 perguntas durante todo o exame. Ok? 200 perguntas durante todo o exame. Tudo bem, pessoal? É mais ou menos esse cenário. É que a gente não tem qual é nem isso a gente consegue. Uma foto da tela. Não é possível, nós não temos a foto da tela. Aqui é uma descrição do que o pessoal que faz a prova, do que quando eu fiz a prova era. Apesar que o meu era um pouco diferente. Na minha época, vinha em inglês a pergunta, eu clicava num botão e mudava de tela para o português. Então, na verdade, eu acabava vendo 200, 400 telas, né? Hoje não, eles mudaram agora, um tempo para trás. Vem a pergunta em inglês, sua correspondente traduzida em português e as respostas, opções de respostas em português também. O tempo vai passando, contagem regressiva, ok? Contagem regressiva. Aí você confirma. Com confirmar ou clicou na revisão, ele troca de tela e vai para a próxima pergunta. Ok? Tudo bem? Bom, serão 200 perguntas, como eu falei. Serão 200 perguntas, ok?
Só que importante, dessas 200 perguntas, 25 delas não tem validade, que é o que eles chamam de no scored. Só para vocês entenderem, o PMBOK ele é um guia de conhecimento das melhores práticas consolidadas pelo mercado, né? O PMBOK, a cada 4 anos, ele sofre uma revisão, ele sofre o lançamento de uma nova versão, como por exemplo agora estamos na versão 6 do PMBOK. Só que o que o PMI faz durante esses 4 anos que eles não lançam outra versão? Eles começam a trabalhar com novas técnicas, novos processos, eles pesquisam novas ferramentas. Por exemplo, o ágil, né? Nesses últimos 4 anos, o forte movimento do ágil, a forte contribuição que o ágil trouxe para o gerenciamento de projetos. E tudo isso não estava claramente contemplado na versão 5 do PMBOK. Mas o que eles fazem? Eles começam a trazer, por exemplo, questões do ágil dentro de perguntas da prova do PMP. Então, muita gente que fez a prova no exame na versão 5, viu, poxa, apareceu umas perguntas para mim lá, Marcos, sobre questões ágeis, sobre metodologias adaptativas. Metodologias adaptativas é o ágil. E apareceu para várias pessoas. Só que, na verdade, como o PMBOK, puramente como livro, não abordava profundamente o ágil, eles queriam saber, através de perguntas não válidas, se a turma conhecia sobre ágil. Então, essas 25 perguntas, pessoal, que não são pontuadas, elas são para fomentar o PMI de novas informações, se a comunidade conhece uma determinada técnica, se conhece uma determinada ferramenta, uma determinada prática. Tá? Então, dentre as 200, vão aparecer 25 que você pode olhar e falar, nossa, que estranha essa pergunta, nunca vi isso. Pode ter quase certeza que tem a ver com essas no scored, ok? No scored. Pode ter quase certeza que são elas, tá bom? Então, das 200, somente 175 são válidas. 175 são válidas, tá bom? Só uma coisinha. O tempo máximo 4 horas, 240 minutos e contador regressivo. Só uma observação. Aqui, estima-se que você precisa de 61,5% de acerto das 175 válidas. Então, deixa eu fazer uma conta aqui. Deve dar, acho que por volta de 111, 112 perguntas acertadas, certas. Por aí, 112, 113. Então, o objetivo de vocês é o quê? Com base em 175 válidas, ter uma meta mínima de alcançar 61,5%. Aqui no nosso curso, a gente vai trabalhar com 70% a 80% de meta nossa, ok? Aqui no nosso curso, eu vou estar desafiando vocês a trabalhar com essa faixa, para a gente ter margem suficiente para ir tranquilo para o exame, ok? Bom, voltando, 4 horas para fazer, o contador regressivo, opções de confirmação e revisão na tela, já mostrei para vocês. E outra coisa que eu vou condicionar vocês aqui no curso, nós vamos tentar matar cada pergunta em 1 minuto. Tem perguntas que vão ser rapidíssimas para responder, só que tem perguntas que vão demorar mais para responder. A gente precisa ter uma média de uma pergunta por minuto, para concluirmos a prova em 200 minutos. Para sobrar pelo menos 40 minutos para revisão. A turma tem feito, em média, pessoal, por volta de 3 horas e 10, 3 horas e 20. Temos alguns casos 3 horas e 40, tá bom? Outros casos 2 horas e 50, depende de quanto está afiado, depende da sorte também das perguntas. Obviamente que essas 200 perguntas, elas são diferentes. Se nós todos formos fazer a prova agora, todos nós teremos um conjunto de 200 perguntas diferentes. Tá? Não adianta querer olhar para o lado, porque pode ser que nem que o meu vizinho da baia do lado, pode ser que ele esteja fazendo uma outra prova, um outro exame, que não seja o PMP, ele pode estar fazendo AITO, ele pode estar fazendo, sei lá, COBIT, pode estar fazendo qualquer outra coisa. Mas se ele estiver fazendo o PMP, certamente não serão as mesmas 200 perguntas.
E detalhe, tá? Na Prometric temos câmeras nos vigiando, temos monitores passando atrás de nós, nos vigiando, ok? Então não tem como colar, vamos dizer assim. Então o ideal é que a gente faça um acondicionamento, porque se eu não me engano, 240 minutos, se nós dividirmos por 200 perguntas, dá lá por volta de 1 minuto e 12, se eu não me engano. Teríamos 1 minuto e 12 para cada pergunta. Mas só que se a gente gastar, em média, 1 minuto e 12, nós vamos cravar as 200 perguntas em exatamente 4 horas. O ideal é que sobre pelo menos um tempinho. Principalmente que vocês colocaram lá na pasta de revisão algumas coisas, lembram? Vocês colocaram lá na pasta de revisão algumas perguntas. Ô, Marcos, Oi. é só uma dúvida. Por exemplo, o IQ Expert, por exemplo, é conhecido que existem duas provas, no máximo 2 conjuntos de prova, 3 conjuntos de prova, perdão. Se tem uma ideia de quantos conjuntos de prova tem para o PMP? Não. Dizem que a base de perguntas do PMP tem mais de 8.000 perguntas lá. O pessoal comenta isso, vai que seja. Aleatoriamente, ele vai separar 200 perguntas dessas 8.000 e jogar para você. Vai separar outras 200 perguntas para... Não tem conjunto. Não tem, não dá para prever. Tem gente que fala que a prova foi um pouco mais fácil, outros dizem que a prova foi um pouco mais difícil. Uns dizem que teve mais pergunta situacional, outros dizem que teve mais pergunta técnica, que já nós vamos abordar sobre esses tipos de pergunta. Mas não tem, Carlos, não dá para precisar. O certo é que não vai cair a mesma prova difícil. Se nós todos formos fazer ao mesmo tempo, serão aí 10, 12, 15 provas diferentes. Tá? Outra coisa, a ordenação da prova também ela é aleatória. Eu posso ter a primeira pergunta da prova falando sobre encerramento de projetos. Eu posso ter a segunda pergunta falando de iniciação. Então é totalmente misturado, está embaralhado. Né? As perguntas estão embaralhadas, ok? Então não tem como fazer também uma sequência igual a do colega, também não dá. Também vai ter, assim, vai estar randômico ali, vai ter um sorteio randômico das perguntas. Tá? Então, pessoal, são pontos muito importantes a saber, tá bom? Sobre o dia do exame, tá bom? Sobre o dia do exame. O resultado sai na hora, quando eu digo que a garganta vem parar lá no cérebro, né? Demora de 2 a 3 minutos para eles falar assim, congratulations, que é o que vai acontecer com vocês. Você agora é PMP. Are you PMP? Vai aparecer lá. Então de 2 a 3 minutos ele processa, ou seja, na hora que você clicar em encerrar, ou na hora que estourar os 240 minutos, sozinha a aplicação encerra o teste e já submete as respostas para o servidor lá da Prometric, lá do PMI, lá na Pensilvânia, lá. E aí processa e ele dá um retorno na tela ali, que vocês foram, se Deus quiser tudo vai dar certo, vocês foram aprovados. Pessoal, a partir daquele momento, praticamente vocês podem dizer que vocês são PMPs, ok? Quando você sair pela recepção da Prometric, a mocinha vai dar um relatório, um documento. Depois eu passo alguns para vocês que a galera manda aqui pra gente. Ela vai dar um documento dizendo que você é PMP, que você foi aprovado. E depois de algumas horas ou questão de dias, já entra no site do PMI o seu nome com o seu número de PMP. Então se vocês estiverem participando de algum processo seletivo, vocês conseguem inclusive mandar o seu número de PMP para a empresa e ela consegue consultar se você é PMP e que data que você foi PMP. Porque o certificado mesmo e o kit de boas-vindas, congratulations, bem-vindo ao PMP Club e tal, vem após 30 dias, tá? Vem depois de 30 dias. Ok? Vem depois de 30 dias. Então, deu tudo certo lá na hora? Deu tudo certo. Já sai na hora a resposta, ok? E vocês já são PMPs. Agora, se por um acaso não der certo ali na hora, deu reprovado, aí vocês vão ter que fazer aquele processinho que está lá no vídeo anterior da elegibilidade. Vocês vão precisar entrar no site da Prometric, voltar no PMI, pagar novamente aí os 200 e poucos dólares, receber o link da Prometric e novamente marcar de novo a prova. Antigamente tinha que esperar 30 dias, mas agora parece que a turma que está tendo que refazer diz que parece que imediatamente você já consegue fazer a remarcação da prova para a data que você quiser. Só relembrando que mesmo que vocês reprovem, continua valendo aqueles 30 dias, tá? Aquele 1 ano
de prazo para fazer a prova, tá? 1 ano a partir da primeira data que você foi aprovado. Tá? Vamos supor que você foi aprovado pelo PMI no dia 20 de abril, foi aprovado pelo PMI. Marcou a prova 27 de abril e foi reprovado. Você pode fazer a segunda e até a terceira prova até dia 20 de abril do ano seguinte, tá? Sempre 1 ano. Não vai acontecer com vocês, mas se vocês não passarem na segunda e não passarem na terceira, vai ter que ter uma carência de 1 ano para refazer a prova. Tá bom? Mas não vai acontecer isso com vocês, a não ser que não tenham contado aqui, mas nunca vimos um caso desse, tá bom? Nunca vimos um caso desse. Tá bom? Então, turma, é isso que espera para vocês lá no dia do exame na Prometric. Tudo bem? Ao longo do curso, ao longo do intervalinho entre as aulas, ao longo dos nossos debates, a gente vai sempre reforçando todos esses pontos aqui dentro das nossas aulas. Tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos a respeito desse conteúdo. Mas isso é muito importante. Qualquer coisa, voltem, assistam esse vídeo, vejam os detalhes, acione a gente aqui no grupo, acione a gente na plataforma, tá bom? Mas essa vai ser a regra que vocês vão precisar estar cumprindo todo esse procedimento, desde a elegibilidade no vídeo anterior, até chegar no dia da Prometric para fazer o exame. Ok? Muito bem, pessoal. Muito bem. Beleza. Então, bora. Vamos para o próximo vídeo aqui, então.